Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2, e ler comigo nesta oração que poderia ser a minha, que poderia ser a sua oração nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Meu irmão e minha irmã, veja, que intensidade que nós podemos perceber nestas letras. É o homem ali, sem esperança, é o homem numa situação em que ele olha para os seus braços, para a força desses braços, e vê que nada pode fazer. Ele está impotente, o problema é tão grande, a dificuldade é gigantesca, e ele só tem que se voltar para Deus. E ele grita pedindo socorro, e ele registra que o Senhor ouviu a sua voz. No versículo 3 ele continua esse relato dizendo: tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. É o contexto, é o homem de Deus ali relatando, a sua situação, a circunstância em que ele se encontrava. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Veja como esta expectativa, esta frustração de Jonas se assemelha a muitos de nós que hoje estamos longe do templo, sem podermos nos reunir. O homem de Deus, aqui em sua aflição, na sua oração, ele demonstra isso, a sua expectativa de não poder mais se reunir com seus irmãos no templo, diante da situação em que ele está vivendo. O versículo 5 continua essa narrativa, desse contexto de aflição, de dor, de angústia. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. O registro, meu irmão e minha irmã, dessa oração, desse momento em que o servo de Deus está ali clamando, fica muito claro. É algo impossível aos seus olhos. A situação de Jonas não tinha saída. Ele estava ali, dentro de um peixe, sem ter o que fazer, enrolado pelas algas, totalmente imobilizado. O versículo 6, ele continua a enfatizar essa circunstância tão difícil pela qual ele passava. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Vejam, meus irmãos, a intensidade da impotência, a consciência da imobilidade. É muito interessante que às vezes nós só nos damos conta dessa dependência do Senhor quando estamos completamente impotentes, porque enquanto temos alguma coisa, enquanto achamos que temos alguma força, estamos sempre agindo pela nossa própria vontade, com a nossa própria razão, com a força do nosso braço. Mas quando estamos impotentes, como Jonas está aqui nesse instante, o relato dele deixa claro, ele não tem o que fazer a não ser clamar a Deus, e é o que ele faz com intensidade. No final do versículo 6 ele diz: tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Aqui o relato muda. Ele tira os olhos das circunstâncias, dos problemas, de tudo aquilo que envolvia esse momento tão difícil da sua vida, e começa a perceber
a declarar a ação de Deus, o que Deus fez na sua vida. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. É o profeta, o homem de Deus, né? Confirmando essa ação que se revela em cada página da Bíblia, a ação de Deus, o agir de Deus na vida de todos aqueles que o buscam com sinceridade de coração, que clamam ao Senhor. O versículo 8 nos diz: aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. É Jonas reconhecendo, né, a grandeza de Deus, o favor de Deus em sua vida, o Eterno derramando a sua graça sobre a vida do oprimido, do angustiado, do aflito, daquele que pede socorro. Sim, Deus nunca nega a sua salvação, aquele que o busca, gritando e suplicando e reconhecido da sua dependência do Senhor. E Jonas registra esse final da sua oração, que é o marco, e que ecoa também no meu coração, nos nossos ouvidos nesta manhã. Jonas vai dizer: a salvação vem de Deus, o Senhor. Sim, meu irmão e minha irmã, a nossa salvação, ela vem do Senhor. Não tenha dúvidas com relação a isso. Não importa, né, a gravidade do seu problema, não importa o tamanho da sua aflição, da sua angústia. Assim como Jonas, nós podemos e devemos gritar por socorro diante do altar de Deus, diante do Eterno, diante do soberano Senhor, do majestoso, do grande eu sou. Sim, assim como Jonas foi socorrido, sem merecimento, porque nenhum merecimento havia em Jonas, o desobediente, aquele que vai contra as orientações e as ordens do Senhor, os princípios de Deus. Jonas não tinha merecimento, meu irmão, minha irmã, mas ao clamar a Deus, ele sentiu o agir do Senhor em sua vida. Sim, a salvação vem de Deus, o Senhor. A sua salvação, o seu socorro, a minha salvação, o meu socorro, não vem de nenhum outro lugar, a não ser do Senhor. Por isso, podemos e devemos dobrarmos os nossos joelhos diante do Eterno.